desde ontem, terça-feira, dia 29, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 12.653, que é exatamente a lei que torna crime a exigência de cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia para atendimento médico de urgência. De autoria do Ministério da Saúde e da Justiça, a medida acrescenta o artigo 135-A ao Código Penal e tipifica a exigência de cheque-calção ou de letra como crime de omissão de socorro. O objetivo é garantir o atendimento de urgência a qualquer cidadão que busque um estabelecimento de saúde, seja público ou seja privado. Com a lei, o Código Penal passa a estipular a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para os responsáveis pela prática de exigir garantia de pagamento para o atendimento emergencial. Se houver lesão corporal grave, essa pena é duplicada. Se houver morte, essa pena é triplicada. Portanto, a partir de agora, a sociedade, o cidadão e a cidadã brasileira vai poder, em situação de emergência, se dirigir a um atendimento médico emergencial e ter a obrigação de ser atendido com presteza. Essa lei, vale salientar e vale lembrar, foi proposta e votada com rapidez pelo Congresso Nacional, em decorrência exatamente do falecimento do secretário de Política de Pessoal do Ministério do Planejamento, doutor Duvanier, uma figura notável, um cidadão que se dedicava ao serviço público brasileiro e que foi, de certa forma, omitido socorro quando procurou um hospital aqui em Brasília. Então, eu quero fazer esse registro exatamente para publicizar, senador Paulo Paim. É muito importante que cada cidadã e cada cidadão desse país saiba do seu direito. Nós ouvimos histórias, muitas histórias, de pessoas que chegavam em locais de urgência ou em hospitais e não tinham o atendimento prestado de forma rápida, exatamente tendo que fazer cheques, tendo que preencher formulários, que dar garantias, muitas vezes em detrimento da sua condição de saúde. Então, o desespero que abrangia as famílias era algo extremamente grave na sociedade brasileira. E essa lei vem exatamente coibir esse tipo de ação e vem proteger, vem modernizar, vem, de certa forma, ampliar os direitos do cidadão brasileiro no tocante ao atendimento da emergência. Então, eu quero registrar, quero aplaudir a lei e quero parabenizar o Congresso, porque a Câmara e o Senado votaram essa lei em regime de urgência e agora ela está servindo ao povo brasileiro. Eu quero apenas, para concluir, sobre o discurso do senador Eduardo, do Rio de Janeiro, que falou sobre a questão da divisão do royalties, do FPE, dizer que o Fundo de Participação dos Estados é exatamente para contrabalançar a situação de pobreza e de desenvolvimento regional dos estados mais pobres. Então, é muito importante que, efetivamente, o FPE, que nós vamos ter que votar aqui até o final do ano, porque o Supremo Tribunal Federal marcou data para a validade da regra do FPE, é muito importante, senador Jaime Campos, que o Fundo de Participação dos Estados continue atendendo prioritariamente os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, como é hoje. 85% dos recursos do fundo são exatamente para atender os estados menos desenvolvidos do Brasil. Os estados mais desenvolvidos têm outro tipo de receita, tem ICMS alto. Durante a história do país, da economia, os investimentos foram feitos majoritariamente do governo federal nos estados mais desenvolvidos. Então, na verdade, há uma dívida do Brasil com os estados menos desenvolvidos e essa dívida deve ser transferida, de certa forma, deve ser resgatada através de recursos do FPE. Era esse registro que eu gostaria de fazer. Agradeço, senador Paulo.